bem-vindos a mais um Bicast. Hoje, o primeiro Bicast de outubro. Outubro rosa, né? Estou eu aqui já toda de pink para a gente estar falando dessa campanha também tão importante, né? Como a gente já conversou ali, Setembro Amarelo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? A importância da gente estar do toque, né? Que é o primeiro cuidado e a prevenção dos exames, né? A gente está fazendo esses exames constantemente, né? Porque quanto mais cedo a gente detecta qualquer probleminha, com certeza mais cedo a gente resolve, né? Então, antes de começar, já quero te agradecer por estar aqui. Fica até o final. Hoje você vai amar a nossa convidada, uma convidada que tem muita experiência, principalmente nesse universo feminino. E ela vai estar contribuindo e nos inspirando aí com um bate-papo bem bacana, principalmente para nós aí do universo feminino. Dá o seu like, curte, comenta, compartilha, e vou amar receber seu comentário. Então, não esquece de curtir, comentar, e eu vou começar já apresentando Silvana Ramos. Muito obrigada pela companhia, por ter aceito o convite, né, e de estar aqui com a gente hoje nesse desafio de falar sobre esse universo. Hoje a gente falando aí da força do feminino, é isso? Isso, eu agradeço, Débora, agradeço a quem está aqui nos assistindo, né? Primeiro, eu acho que uma iniciativa sua do Bicast, assim, fantástico, você é uma empreendedora, e tudo que você começa, você põe o feminino, o masculino, você põe tudo junto, né? Porque você vai com muita intensidade, e é por isso que também dá resultados. Então, parabéns, né? E eu sou grata Obrigada por estar aqui hoje e espero poder contribuir. Não, e sem vocês, é o que eu falo, se eu não Tá. tivesse esse time de amigas aí que acreditam no meu trabalho e estão aqui comigo, e nada disso aconteceria. Que bom, né? Que bom. E a gente percebe cada vez mais as mulheres juntas, buscando se conhecer um pouco mais. Quando você falou, não sou da área da saúde, e nem vou falar nada da saúde, né? No sentido do Outubro Rosa, né? Apesar de achar que sempre está ligado tudo, porque nós somos e uma você pessoa, vive esse né? universo, né? A gente vive isso. E o universo feminino é ir para dentro, né? Está dentro aqui da gente. Então, é o universo dos sentimentos. É quando a gente tem a nossa alma em silêncio. É quando nós ficamos quietos e olhamos e percebemos quem somos, né? E muitas vezes nós estamos para fora, nós temos uma demanda muito para fora e talvez, né, tenhamos sido ensinadas a fazer, a realizar. O que isso dá uma alegria imensa, né, porque nos sentimos eficazes, mas a gente vai perdendo um pouquinho a questão do sentir. Esse sentir, a gente sente as dores, a gente sente... Isso tudo faz parte do universo feminino, né? A insegurança, a ansiedade, a dor que não foi acolhida, o sentimento que não foi respondido, a raiva reprimida. Então, tudo isso, eu não sei, não há nenhuma estatística que comprove nada, mas contribui para a gente ter tantas coisas aí que nos fazem mal, né? Então, quando a gente fala do universo feminino, nós estamos falando de nós, mulheres, de voltarmos um pouquinho mais para dentro de nós. E aí a gente consegue, lógico que ao voltar para dentro, a gente enxerga coisas que não queria enxergar, né? Porque nós não temos só coisas boas para ver. Mas o mundo exige que a gente tenha essa polarização entre a razão e a emoção. E quanto, não sei você, Débora, mas eu, durante uma vida quase toda, eu entendia que o feminino podia estar ligado a alguma fragilidade, né? E hoje eu entendo que o feminino está ligado à delicadeza, à sutileza. Então, só nós, mulheres,
temos essas percepções sutis. E quando nós geramos alguém, não é todo mundo que gera, né? Mas gera vínculos, gera afetos. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, é uma força tão poderosa, é tão transformadora, né? Que eu sempre fico emocionada, porque, junto com isso, a gente precisou, como eu disse, a gente precisou ir para fora demais, ficar muito para fora, para poder realizar. E eu ainda estou no momento realizando, né? O que também nos traz, como eu disse anteriormente, uma alegria enorme, como você está sempre buscando, está sempre realizando. Mas quando está muito, a gente precisa dar uma parada, olhar para dentro, perceber, respirar, e ficar no silêncio, porque é a alma nossa que está contando alguma coisa que a gente não está querendo ainda ouvir. E quando você fala de estar tudo aqui, né? Da gente estar olhando, esse exercício de estar olhando, né? Eu fico aqui imaginando, me colocando também nesse lugar, né? Porque a gente vive já numa sociedade, num mundo que exige, né, essa cobrança, né? Esse exercício que tudo que a gente faz é olhar para si, né? Você faz tudo, né? Tem milhões de coisas aí na frente, né? A gente prioriza tudo, né? Ainda mais a questão do feminino, você prioriza a casa, os filhos, é o cachorro, é o papagaio, é a família, tudo, né? Administrar todos, né? Tudo que envolve ali as questões do lar, e aí você se coloca nessa posição, né? Então, atividade física fica para depois, os exames ficam para depois, né? Eu nunca me coloco ali como prioridade. E aí você está falando de uma questão que eu acho que é importante a gente se ater a isso e se a gente parar para pensar, né? E a gente fala, tá para dentro, né? Quando a gente fica aqui fazendo exercício, não, eu preciso, né? A questão do físico, do emocional, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar forte, eu tenho que estar. A gente tem essa cobrança, né? Da força, né? Eu incluiria também todos esses adjetivos que você colocou. Eu acho que a gente tem essa força e quando você gera, né? Nasce uma força que a gente também não fala, meu Deus, de onde veio, né? E aí essa força agora externa, né? Porque meu coração agora já não está aqui, né? O meu coração está lá. E é um outro exercício, e aí a gente aprende também que quando nasce o filho, nasce a mãe, né? Porque você acha que você está preparada. Eu passei a gestação... Não vem no manual, né? Não, tem nada pronto. E eu ia te dizer isso. Eu passei a gestação assim, leituras e tentando me preparar. Só que quando nasce, você vê que aquilo tudo, né? Porque o desafio é diário, né? O desafio é diário, constante. E vão surgindo, né? Questões que você fala, né? E agora? E é tudo aqui mesmo, não tem jeito. Eu acho que a maturidade também, né, Silvana? Eu acho que a gente fala com o público aqui também que já... eu tenho um nicho aqui grande de mulheres que já estão na nossa faixa etária e eu acho que nesse momento também ela deve estar lá se perguntando, né? Eu acho que a maturidade também traz, graças a Deus, né? Eu acho que isso é bom, né? Isso é positivo, né? Primeiro que a maturidade, gente, ela às vezes nem sempre tem a ver com a idade cronológica, né? Nós conhecemos jovens, a gente tem jovem aqui que pode ser mais madura do que às vezes nós que temos mesmo as nossas nos dias de hoje, né? E depois eu sou muito mais velha que você, Débora. Então, eu já fiz 60 anos, mas eu acho assim, um momento de uma plenitude enorme, porque você realmente consegue se conhecer mais. Mas aí, eu preciso acrescentar o seguinte, que não é ter que, não é precisar fazer exercício, cuidar, ir ao médico, fazer isso, é querer, é escolher. Então, quando você faz escolhas, é muito diferente, né? Então, senão a gente sempre diz, nossa, aí a gente cai no arquétipo da Mulher Maravilha, que no fim é a vítima. Não dou conta, eu faço tanto, eu tenho tanta coisa para fazer, eu que tenho que cuidar de tudo, eu que tenho que... Tá, você fez escolhas, né? E aí, de novo, tem a razão com a emoção, a gente precisa ter uma rede de suporte. Essa rede de suporte, às vezes, tem pessoas que não têm. Eu convivo com pessoas que não têm essa rede de suporte. Eu sempre tive. Eu acho que eu, na verdade, sou muito privilegiada, porque tudo que a gente viveu, e aí vem a maturidade, sim, é relacionado, é uma coxa de retalhos, né? É consequência do que a gente passou. E aí a gente vai somando com o que a gente teve
e vira uma mulher que você tem que gostar, né? Eu costumo dizer assim que a autoestima está totalmente ligada com a autoeficácia. Então, conforme você se vê, a sua autoimagem, você se vê que você é uma pessoa que dá resultado, independente de estar trabalhando fora de casa, tá, gente? Você dá resultado fazendo uma comida gostosa, ficou bom o que você fez, você, ao mesmo tempo, é autoeficácia também, você se sente bem dando resultado, então você também se sente com a autoestima mais elevada. Tudo isso, sim, faz parte. Você sente né? Dentro ali da sociedade, você se sente, né, integrado ao processo. Mas são escolhas, né? São escolhas. Porque hoje eu vejo uma angústia enorme em quem da geração que vem, porque tem muitas opções. As opções vêm de muitas, a angústia vem, desculpe, de tantas opções por aí, né? Na minha época não tinha. Tinha, assim, quem escolhia uma área um pouco diferente da área das humanas, né? Era difícil. E hoje eu entendo que quando eu escolhi letras, primeiro eu achei que era pelo inglês, depois eu achei que era pelo português, depois, com o passar do tempo, eu achei que era pela literatura infanto-juvenil. Não era nada disso, hoje eu entendo que era porque eu queria me vincular a pessoas e descobrir quem são essas pessoas. Então, desde pequena, enquanto as pessoas subiam nas árvores, nada contra subir em árvore, andar de bicicleta, né? E as pessoas falavam, nossa, que moleza, aquela menina que não subia... Não pulou muro. Nunca pulei muro, quase não subia na porteira, subia pouquinho, mas já queria descer, mas eu queria ouvir as pessoas, eu gostava de prestar atenção no comportamento das pessoas. Hoje eu consigo entender. Antes era tudo intuitivamente que eu ia fazendo, né? Então, às vezes, a gente tinha reunião de grupo de colégio, ou ia para uma biblioteca, ou ia para a casa de alguém. E eu sempre era coordenadora. Daí alguém brigava, aquela coisa de moçada de meninadinha, eu ia lá, buscava, era conciliadora. A conciliadora. Então, tudo isso, e eu acho importante a gente dizer da nossa ancestralidade, das mulheres que vieram antes de nós, né? Não desmerecendo os homens, né? Eu tive homens maravilhosos na minha vida, um pai maravilhoso, tios, né? Avós, irmão, marido, filho, genro, são homens maravilhosos. Mas as mulheres foram muito fortes para mim. E eu fico emocionada porque eu tive avós fortes, presentes, diferentes, antagônicas, a paterna com a materna. Eu tinha mais intimidade com a avó materna pela convivência, né? Mas a paterna tinha um lado muito interessante, porque ela era professora naquela época, então, quando era Dia dos Pais, a gente fazia jogral. Aqui em casa, os meus filhos hoje riem, falam, nossa, como assim fazer um jogral, né? Nós preparávamos para fazer uma apresentação. Eu achava aquilo lindo, porque aquilo era meu, era do feminino também, querer, de alguma forma, encantar, querer seduzir, com afeto, né? E a minha avó materna foi uma pessoa que sempre era uma mulher aberta, com algumas dores, porque nós temos dores, o universo feminino. Mas ela já estava à frente do tempo, né? Mas ela, por exemplo, na minha gravidez da Tatiana, eu tinha 4 dedos de dilatação logo no início. E nós morávamos perto, eu dela. E ela saía e ia me dar comida na boca, porque eu não podia sair da cama. Era cama, banheiro, isso. Banheiro, cama. Né? Então, uma mulher muito forte. Todas as mulheres que me deram... O primeiro emprego, não, foi uma pessoa com 16 anos, que eu dei aulas de inglês, e logo depois foi mulher. Mulheres muito fortes e que me elucidavam e que me ajudaram em todos os setores, em todos os aspectos da minha vida. Né? Lógico que eu não posso deixar de falar da minha mãe, que é uma mãe estoica, até que a gente, às vezes, tem que ter esse comportamento. Você tem o privilégio estoico. De tê-la ainda com você, né? Eu a tenho, mas ela é uma mulher, é aquela que faz o exercício físico, é aquela que faz os exames, é aquela que estuda, é aquela que escreve o livro, é aquela que faz... Então, também, nem sempre é simples você ser filho de mulher forte. Tão forte, né? Mas é gratificante, porque não só pelo modelo, mas porque ela tem um esforço. E aí eu ia chegar no que a gente
a gente consegue equilibrar essa delicadeza, essa sutileza, todas as dores que também temos e às vezes não falamos, né? Aquela dor reprimida, aquela palavra não dita, mas nós temos, ao mesmo tempo, essa força de ter uma percepção aguçada e a intuição, Débora. A intuição é uma coisa muito forte nas mulheres, nós não usamos ao nosso favor. Nosso feeling, né? Cada vez que eu não a respeito, que eu não respeito a minha intuição, eu fico meio irritada depois comigo, né? E para a gente ter esse controle, esse autocontrole, né? E da razão com a emoção e o feminino que a gente tem que voltar para dentro, ter esse silêncio de vez em quando, não precisa ser sempre, mas para a gente parar e olhar para a gente, mas ao mesmo tempo ter esse esforço, porque o esforço é imprescindível para a gente poder conseguir o que a gente quer ou fazer escolhas, porque você também para dentro exige um esforço, né? E para fora também exige esforço. E na vida nós temos obstáculos, nós temos desafios. Particularmente eu adoro, como você também adora desafios, mas no meio dos desafios temos muitos obstáculos, mas são eles que fazem a gente se transformar, eu ia evoluir, isso, né? Evoluir. Sem os desafios, né? E às vezes eu me deparo com isso, né? A diferença. Por que você faz sucesso, né? Eu falo sucesso, ele é para todo mundo. Qual é a diferença entre aquela que chegou ao sucesso e aquela que não chegou? Eu continuei, né? Eu não parei no meio do caminho, eu não desisti. Desistir não faz parte, né, do processo, né? Eu sou uma pessoa assim também e primeiro ouvindo toda essa história, muito honrada de tê-la dividindo essas memórias afetivas aqui conosco e aí a gente te conhecendo, né, um pouquinho da sua história profissional, a gente entende de onde você tirou todos esses tijolinhos, né, que te fizeram hoje essa Silvana tão querida, que ela ajuda muitas e muitas e muitas mulheres hoje. A gente vai chegar lá, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória e hoje ela consegue dividir, né, tudo isso que você ganhou, foi os presentinhos aí da vida, com todas essas mulheres incríveis que passaram pela sua vida, os homens também. E é muito bacana a gente parar, ter esse momento, fazer essa reflexão, então entender que, claro que a gente é feita, né, do meio, da onde a gente veio, da família, né, a importância da família, que é aquilo que a gente trabalha aqui também, né? E as memórias, né? Como é que isso fica guardadinho na gente e aí a gente para pensar e você fala, por quê, né? Por que isso? Porque aquilo. Aí quando você resgata toda essa memória, você entende, né? Então você consegue se enxergar e fazer esse exercício aí. E a gente está vindo aí de um processo aí de 2 anos, né? E eu acho que quem teve essa inteligência emocional ou conseguiu entender e enxergar a si mesmo, né? E entender que a gente, por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor, mas está tudo aqui dentro, né? Não tem como, né? A gente precisa trabalhar tudo isso, né? Eu acredito que em algum momento nós tenhamos entendido, ou isso nos foi passado, que a gente precisava fazer e fazer, e não sentir. E esse sentimento ele vai ficando um pouco reprimido, né? Então vai implodindo, até que um dia a gente pode explodir. Então, com a pandemia, cada um viveu seus momentos, e aí eu não vou entrar em detalhes, eu fui um pouquinho mais para dentro de mim. Eu descobri pessoas maravilhosas nesse momento, redescobri algumas, reencontrei, na verdade, algumas pessoas e, inclusive, me reencontrei, que eu acho que é o melhor, que é o mais bonito, que é o mais transformador, né? Tudo isso sempre compartilhando com pessoas. Eu falo que eu já nasci com equipe, nós somos em 4 irmãos, então já nasci em equipe. E eu tive o privilégio, mais uma vez, de conviver com muitas primas, com primos também, mas com primas, de um lado ou de outro, que são irmãs para mim, e que mantemos contato até hoje. Grandes amigas de Uberaba, né, que eu sou uma mineira,
com muita honra, com muito orgulho. Mas já vivi 30 anos fora e estou aqui há quase 30, então eu já saí há 30 anos de Uberaba. Eu falo que Uberaba foi a minha grande formação de valores, A base, né? a base, toda a minha formação escolar, de graduação e tudo, mas principalmente essa base onde a gente realmente teve modelos muito bons. Aquilo que não era tão bom, depois a gente conseguiu ir trabalhando ao longo do tempo, né? Mas Pirassununga foi a minha grande transformação, porque veio junto com a maturidade também. E aí, lógico, o casamento com um marido que realmente me apoia em tudo. E aí, quando falo Silvana Ramos, antes do Ramos tem o Correia Prata, mas eu sou Ramos também com muito orgulho, né? Mas, assim que nós chegamos aqui, Débora, eu queria fazer alguma coisa, já grávida do Henrique, tinha a Tatiana, e grávida do Henrique, me falaram de um curso diferente. Eu falei, não quero perder o inglês que eu tenho, que já tinha perdido, tá? Porque a gente tem que estar praticando. E aí eu fui para a Wizard e encontrei uma pessoa, mais uma mulher maravilhosa, que somos amigas até hoje, que é a Felicidade Beltrame Haddad, que é uma mulher maravilhosa. Ela viu em mim coisas que eu não tinha visto. Você ainda não tinha conseguido perceber. Eu comecei a fazer algumas aulas como aluna, com o tempo fui professora, depois coordenadora, e ela viu um potencial em todos os sentidos para eu comprar 75% da escola, que ela voltaria para São Paulo, né? E na Wizard, só quem trabalhou comigo, que nós sabemos o quanto fizemos, o quanto nós nos doamos, né? E aí eu tenho uma gratidão enorme pelo meu marido, por ter me dado a escola, pela Haddad, por ela reconhecer, e pelas pessoas incríveis, todas que passaram por lá. Lógico que todos os alunos, você tem aí o Matheus, quer dizer, todo mundo que a gente conversava muitas vezes. Como mãe, eu vivenciei 7 anos dentro da Wizard, né? Tinha que ser sempre mais, né, gente? Cliente, porque a gente aprendeu primeiro que era aluno, depois era cliente. Como empresária, então, olha a transformação, porque você vem com uma formação professora que você vai acolher. Mas o mundo vai exigindo essas mudanças, e que bom que a gente vai conseguindo. A gente consegue, mas a gente não pode esquecer que o feminino é esse acolher, é o acolhimento, que às vezes você pode ter tido em casa, lá atrás ou não, e a gente carrega a criança que a gente tem doente ou não, a jovem, e aí vem a mulher. E lidar com essas feridinhas dói, né, Silvana? Então, nem sempre a gente está preparada, né? E esse momento é você que vai ter esse start. Em que momento eu consigo enxergar tudo isso? Eu acho que também é muito particular, né? Eu tenho colocado, assim, eu tenho estudado muito, lido muito, e eu presto muita atenção nas pessoas, em comportamentos, porque eu tenho esse interesse. Veja bem, eu não vou tirar o sofrimento das pessoas, porque eu nem tenho a formação para isso. Então, tem pessoas com depressão que vão para psicólogos e até psiquiatras junto, às vezes com os dois profissionais, né? Mas eu posso trabalhar o bem-estar das pessoas, né? Que seria uma psicologia positiva, que é algo um pouco diferente e, ao mesmo tempo, está ligado. Então, eu tenho dado algumas ferramentas que, para mim, funcionam, e são ferramentas que são testadas, já tem colhido frutos, são testadas, são científicas. Isso não foi por mim, não fui eu que criei. Idealizou. Aliás, hoje a gente sempre recria, né? Tudo parece que já foi criado. Mas uma das ferramentas que eu acho super importante, até para a gente voltar para esse feminino e ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, é um diálogo interno. O diálogo interno, quando você para e fala, espera aí, Silvana, por que te afetou? Se afetou, está conversando com alguma coisa que é sua, que não está tão bem, né? Por que a Débora me afetou, né? Porque, o que aconteceu? O que esse evento está te causando? Por que você está com essa ansiedade? Porque a mente, ela nos protege.
Então, ela já gera ansiedade para que você não sofra. Então, aí você vai conversar com você mesma para você entender, é um fato, realmente eu corro risco, o que eu posso fazer, né? E uma outra ferramenta que eu acho super interessante que é o silêncio proativo. Como um silêncio proativo, né? Então, você está numa situação onde aquilo está te irritando, porque nós temos várias mulheres dentro de nós, e como né? Nós temos. temos raiva, nós somos humanas, nós Sim. temos tudo junto e misturado. E cada um nos causa uma emoção diferente, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, Silvana, a Silvana nunca gritou, não grito mesmo. Mas assim, eu também saio do meu controle, eu tenho uma impulsividade, eu acho a impulsividade, as pessoas olham com olhos negativos e não é, porque se você não tiver algum impulso, você não vai para a ação, assim como a ansiedade. Só que tudo isso tem que ter um controle, não é a ansiedade que te leva a taquicardia, a transpirar, não é nada disso, né? Mas eu acho que dentro desse voltar, eu acho que essas ferramentas de você entender e aceitar que a vida, embora você esteja de cor-de-rosa, no outubro rosa, que a vida não é perfeita, que nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, a coragem de assumir que somos imperfeitas, exatamente. Então, que nós podemos errar, você faz de tudo, planeja, porque você também é do planejamento, eu sou muito do planejamento, da pontualidade, de tudo, do fazer. Mas como é que você vai sentir se der errado? Deu errado. Não criar expectativa, né? Queria que você falasse um pouquinho também da questão da expectativa, não tem como, né? A expectativa, eu até brinquei aqui antes conversando, nós tivemos o nosso encontro, que é um outro projeto aí, que eu vou chegar lá, né? Mas as pessoas criam expectativas em relação a nós e nós em relação às pessoas e a tudo. É importante criar expectativa, porque senão você também não tem vontade de estar com a pessoa ou nem de realizar algo. Agora, se essa expectativa é muito baixa, se é muito alta, gera frustração. Gera frustração. Aí nós temos que lidar com a frustração, porque aquilo é complicado para você. Ai, por que eu fui? Você se pune, né? E aí eu só queria voltar um pouquinho, depois da escola, que foi uma escola maravilhosa, a Wizard, para mim, foi que me introduziu aqui na cidade, onde eu conheço todo mundo. Tinha pessoas que trabalhavam comigo e falavam, Silvana, você conhece mais gente aqui do que eu. Então, foi onde eu realmente, foi realmente uma escola, me coloquei, né, da vida. Totalmente, foi. E eu tive pessoas, e tenho ainda intimidade, amizade com muitas pessoas ali, foi maravilhoso. E ali mesmo, alguém um dia disse, por que você não faz treinamento numa empresa? E essa pessoa já não a vejo mais, mas também foi importante. Acho que todo mundo, as pessoas com quem a gente já teve situações, ou não, me ajudou a ter um outro olhar. E nessa empresa teve gente também, alguém, dessa vez não foi mulher, na empresa, foi homem, que se propôs a ser meio que cobaia, né? Eu fiz 1000 cursos em São Paulo, até o MBA, em coaching, que hoje eu respeito muito quem faz, mas eu não gosto de falar, porque eu acho que banalizou muito. Na época, a gente vai com uma intensidade. Nem se ouvia, eu fui muito cedo. Na época que você começou, eu comecei, e aí eu tinha pessoas físicas, eu tinha jurídicas, eu tinha muitas empresas. Foi muita coisa, eu estava muito para fora. Muito para fora. E aí eu precisei voltar para dentro. Aí você, às vezes, precisa ter alguma situação, meio que um choque, né, de realidade, para você falar, opa, eu preciso voltar para mim, né? E depois aí da pandemia, aí parei e tal, e voltei, ainda tenho algumas empresas, e uma que eu já tinha antes, e que eu tenho assim, é muito gostoso, a gente vai amadurecendo. Se eu fosse fazer tudo de novo, eu faria, mas ainda faria coisas diferentes, porque você acha que você daria outros resultados, sim. Mas, junto com isso, sempre veio uma vontade muito grande de contribuir mais com mulheres, né? E aí surgiu o Nossa Segunda. O Nossa Segunda veio de uma vontade imensa de dar, eu acho que a força que eu mais tenho, que é o amor. E que é o que todo mundo precisa. Só abrindo um parênteses, para quem não é daqui da cidade, né, de Pirassununga, a gente tem muita gente aí conosco que não é daqui. Esse projeto ela iniciou há alguns meses,
é o novo projeto, e são encontros às últimas segundas-feiras do mês, e é um encontro muito enriquecedor no sentido que é uma roda de conversa, eu posso falar assim? Né? Eu tive o privilégio de participar do primeiro encontro e não consegui acompanhar os outros encontros. Eu também tenho essa coisa da agenda e que não, às vezes não... Essa coisa de olhar para dentro, que é mais uma vez é um exercício que eu falei para você, eu também tenho feito esse exercício, porque a gente também precisa, às vezes, se priorizar, né? Não tem como não falar. Eu preciso me priorizar. Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga, inclusive, sobre isso. Eu estou no processo de uma escrita também, escrevendo um livro. Então, assim, eu faço tudo, 1000 coisas juntas, são muitos projetos juntos e não dá pra, eu não consigo ser diferente, né? Eu acho que a gente já tem esse... Mas esses encontros, eu queria que você me falasse, né? E é um encontro que tem proporcionado, eu já ouvi o feedback de algumas amigas que estão tendo a oportunidade também de participar, e é sempre nesse sentido. Que bacana, né? Porque aí vai, né? Falando da expectativa, elas vão com uma expectativa e chega lá, se depara, né, com o encontro, e elas voltam, né, com essa realidade de falar e conseguir olhar para si, né? Eu acho que esse é o intuito, né? Dessa troca. É uma troca, né? Mas a gente sempre coloca assim, que fala quem quer falar, é muito livre. Espontâneo, né? É uma exposição da alma, na verdade. Eu me exponho com muita alegria e com muita vontade de poder contribuir, sem nenhuma pretensão, mas com uma intenção. Não, mas o melhor é que a gente chega lá, a gente percebe assim, não sou só eu, né? Sim. Eu não sou única. É todo mundo. E às meu. vezes vai quem tem que ir. E aí cada uma expõe sua dor ali, né? E é lógico que tem gente que não quer se expor. Sim. E não tem problema, Tá não tudo tem bem, nada né? disso. Se ficou alguma coisa, se fez sentido, o que a gente quer é que faça sentido, né? Então, os temas, eles são sugeridos. Às vezes, elas preferem até que eu mesma escolha. E há sempre um preparo, mas a gente vai adquirindo, Débora, e é isso que às vezes as pessoas não percebem, que todo mundo tem condição de fazer algo melhor ainda. Então, foi o que eu propus, assim, que a gente pode ser 1% melhor a cada dia. E é presencial, né? É importante falar que é presencial, isso também nos dias de hoje. E é um momento, assim, é primeiro que, assim... Eu saio, às vezes, com amigas para tomar um cappuccino, eu não saio para um bar, por escolha mesmo, até porque Pirassununga é um pouco mais da moçada, tem lugares mais restritos para quem quer consumir isso ou aquilo, enfim. E ali no bar, ali no Armazém Bar Brasil, ali a Patrícia, ela tem um despojamento muito grande, era uma ideia de desconstruir alguns papéis mesmo, né? Como, por exemplo, de perfeccionismo. Você é uma perfeccionista, eu também. E, às vezes, as pessoas, quando eu faço entrevistas para contratar algumas pessoas para empresas, a pessoa diz, eu sou perfeccionista. Eu falo, e alguém acha que isso né? é um atributo, né? Na verdade, gera sofrimento para a pessoa e você pode até atropelar alguns processos. Inclusive, se você for aqui de Pirassununga ou da região, né, cidades próximas, quiser participar, a gente vai deixar aqui os links e as redes sociais. Entre em contato com a Silvana ou quiser entrar comigo, também transmito a ela, porque o convite é feito a todos, né, Silvana, que quiserem participar, todas as últimas segunda-feiras do mês. Há muito tempo atrás, nós fizemos à noite, trabalho... né, 18h30, às né? 18h30. Há muitos anos, na Wizard, novamente, nós fizemos um trabalho com a Rosa Lodge, que faleceu, né? Mais uma das mulheres, que foi no mesmo ano que uma madrinha minha, eu ainda tenho uma outra madrinha. Olha, para mim isso é importante, porque eu fui criada assim. Então, também faleceu, eu falo que eu sou uma antes da Rosa, outra depois da Rosa, para quem a conheceu, e ela fez um trabalho que a gente abriu para a cidade, né? E iam mulheres que tinham vontade de já fazer essa autopesquisa, de se conhecer. Ela era psicóloga, mas ela também trabalhava com outra área, que nem sempre é bem vista por muitas pessoas, mas que ajuda muito em alguns momentos. E, enfim, eu já tinha isso. E esse projeto agora,
é muito livre. E, às vezes, todo mundo acaba me dando satisfação. Olha, não posso ir porque eu estou doente. Olha, não posso ir. E Pirassununga tem feito muito frio, né? Muito vento. E a gente tem vontade de fazer coisas diferentes ali. Mas o objetivo principal é essa troca. E a escuta, que eu acho que também é tão importante, né, Silvana? Acho que só de também ter esse acolhimento, né, de você estar aberta para esse acolhimento, né, que é o que você falou, nem que eu vá, que eu fique sentadinha só como ouvinte. Sim. Eu acho que isso também, nos dias de hoje, é tão importante, né, num mundo que a gente não tem muitas opções de quem nos acolhe, ou quem, né, aquela coisa que a gente estava falando também, que é outra, né, faz parte do universo feminino, né, quem me dá colo, né? Eu também, tem dias que eu também preciso de um colo, né, e aonde eu encontro esse colo. Essa amiga, agora você estava me falando justamente isso. Que bom que a gente tem a gente. Ela está lá em João Pessoa, eu estou aqui em Pirassununga. E ela falou, que bom que a gente tem a gente, porque a gente fala, você está me entendendo, porque você também está com as mesmas dores que eu, você está no mesmo mundo que eu, você entende a minha dor, porque às vezes nem todo mundo entende, né? E entender também, gente, que essas dores fazem parte de um processo. Eu gosto muito de dizer assim, porque a gente precisa apreciar esse processo. Né? Esse processo é a vida. É como, por exemplo, com pessoas que eu trabalho que têm objetivos e metas, eles sempre precisam bater meta. E o processo é chato, é difícil, porque tem muitos obstáculos novamente. Para chegar na rosa, tem que pegar no espinho, não tem você outro tem jeito. que o quê? Você tem que ter um comportamento o quê? Exatamente, você não vai deixar o seu feminino, porque você precisa... Veja bem, o cérebro precisa estar um pouquinho liberado de tantas informações, né? Então, ele precisa descansar um pouquinho dessas informações que a gente recebe, esse turbilhão de coisas e isso de estar fora. Então, quando a gente está um pouquinho mais para dentro, né? O cérebro também descansa e ele está com mais energia para poder ter ideias, para usar a nossa criatividade, porque, gente, a mulher é muito criativa, não é? E a gente põe a criatividade em tudo. Isso é também uma força da mulher. Não desmerecendo outros, mas a gente precisa entender que o feminino a gente não usa a nosso favor, né? E aí eu escuto mulheres falando, hoje eu não estou bem, ou porque eu acordei assim. Isso é com todo mundo. O homem também sente isso. Ou quando você é muito forte, as pessoas também acham que por você... Não, ela é forte. Então, assim, você tem aquela coisa de dar, né? E ninguém pensa que você também precisa também de um acolhimento, né? Também tem esse lado, né? Da pessoa que também está sempre forte, ela passa essa imagem também de que ela não precisa, né? Eu me lembro que eu entendi, ou me fizeram também entender. Não, veja bem, a autorresponsabilidade é importantíssima, porque senão a gente fica julgando pessoas que nos criaram, ou o ambiente em que a gente viveu. Preso, não é né, nada disso. em memórias que... Não, mas isso fica dentro da gente, em algum lugar, em que a tristeza, a gente não podia ficar triste. Por quê? Porque você está triste. Né? Então, nunca. Eu me lembro, assim, até os 16 anos, olha que isso é um privilégio. Eu não vivi nenhuma tristeza, era muita alegria, não uma euforia, mas também, por que não? Em alguns momentos até eufórica, né? Mas muita alegria. Mas é na tristeza que a gente elabora muita coisa. E percebe a sua força, né? E percebe, porque aí eu usando as deusas gregas num dos nossos encontros, da nossa segunda, eu falo da Perséfone, né? Que é um arquétipo, é um modelo de comportamento que foi dado o nome de Perséfone na época. Tem uma história grega que não vem ao caso, né? Mas a Perséfone, ela vai lá para o fundo, ela vai para as profundezas e depois ela ressurge com uma força. E aí é o que eu falo, que nós temos essa força de não estar bem e depois você retoma e você vem com as forças que tem. Mas para isso nós precisamos olhar para dentro e ter essas ferramentas. Por que não? Esse diálogo interno para a gente entender. Não, por que eu estou tão para fora? Espera aí, por que eu estou comendo tanto? Eu sei, quando eu como mais eu sei.
tá? E eu não estou dizendo que cada um pode comer o que quiser, cada um pode ser como Sim, mas for, é um gente. exemplo assim, né? Para mim, por Você exemplo, acaba eu entendo é uma válvula de escape para algum, né? Ou eu tô, sei lá, algumas exercício físico, né? Tenho muitas amigas que acabam também ficar, né? A neurótica da academia, então assim, é uma válvula de escape, né? Às vezes você não está percebendo que você está ali. todo excesso, Todo né? excesso Todo causa excesso, exatamente. E nós falamos esses dias, na segunda mesmo, sobre a falta, né? E nós não queremos ter falta. Nós queremos preencher as faltas, os buracos. Aí você preenche um, aí depois você tem outro, depois você tem outro. Então nós precisamos aprender a conviver com essas faltas também, porque fazem parte aí da vida, né? E que a gente preenche como a gente consegue preencher. Se tiver pessoas perto, eu falo que essa rede de apoio pode não ser a família, viu, gente? Até porque tem pessoas que nem se dão bem com os membros da família. Ou não tem, ou né? Não tem a família. Ou moram longe. Mas você pode ter amigas, não necessariamente você precisa ter um namorado, um marido, uma namorada. Um parceiro, né? Não precisa, não é isso, né? Mas a gente precisa compartilhar, porque a mulher, o feminino, é do vínculo. Ela precisa se vincular, ela precisa ter vínculos. Então, isso é da nossa natureza humana. Tem mulheres que são um pouquinho diferentes, exatamente porque foram muito para fora, ou tem outra personalidade, mas é do feminino. É porque ela não entendeu ou não percebeu que o feminino é do vínculo, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, voltar para esse silêncio, Débora, e entender que é uma escolha, né? Assim como é uma escolha fazer o exercício físico, eu não amo, mas eu faço, e no fim nem percebo quando estou fazendo, porque eu vou, porque aí vem o esforço que a gente tem que ter, né? A disciplina que não tem como, mas esse lado nosso, entender que o feminino não é da fragilidade, é da delicadeza, da sutileza, dessas percepções. E aí a gente precisa se perceber. E aí a gente se acolhe, porque você acolhe o outro primeiro se acolhendo, né? Então, o que a gente acho que é interessante deixar é olhar para a gente mesmo com muito carinho, né? Acolhendo. Com esse olhar, né? De afeto. Um olhar de generosidade. E em alguns momentos você não consegue se acolher, porque vai ver dor, vai ver algum sofrimento, mas isso tudo faz parte da vida. E se precisar também, procura uma ajuda, toma um café com uma amiga, faz uma amiga terapia, como eu digo, não, né? E outra coisa, eu acho que nós somos as mulheres que somos hoje porque fomos as mulheres de ontem. Então, há todo um processo, mas apreciar esse processo, porque a vida, o que acontece? Hoje é muito imediatismo, né? Que é o hedonismo, que a gente fala, a gente quer tudo. Eu achava que os jovens eram assim. Mas nós, hoje, também ficamos assim. A gente quer tudo para agora. Então, você está num trânsito, Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção de novo. Menos. Para não entrar, né, nesse processo que a própria vida tem você entra exigido, e você percebe, e você sai. Né? E aí a gente tem que brindar. Vamos brindar a essa escolha de olhar para nós mesmas. A nós. Você daí também olhe para você. Obrigada. Ai, Silvana, obrigada. que aula, que delícia, que prazer. Eu acho que você aí também está sentindo, assim como eu, ó. E eu sou da emoção, não tem como, né? Estou arrepiada. Eu sabia que ia ser assim. A Silvana tem essa força, né? E ela tem toda essa bagagem. Eu sabia que ela ia trazer para a gente essa delícia de bate-papo. E que lição, né? Então, fica aí. Que bom que ela falou uma conversa agora, né, gente? Um bate-papo, porque é uma aula. Eu já fico preocupada. Não, uma aula no sentido meio assim, professoral, não. Assim, meio de a gente vem da educação, mesmo. Não tem jeito. Eu falei, tá aqui, né? Segunda-feira, de hora que eu levantei da cadeira, eu falei, nossa senhora, deixa eu sentar. Porque é uma coisa assim da gente, sim. Né? É como o gesticular. E eu não quero mudar isso. Porque às vezes você fala assim, nossa, você conversa muito, você fala muito, eu não quero, eu sou essa mulher que eu sou feliz com essa mulher que eu sou, que eu me tornei. E assim somos nós. Que orgulho, né? orgulho de tê-la como amiga, orgulho de tê-la aqui no Bicast.
e feliz, né, de conseguir compartilhar isso com você, né, porque acho que é uma mensagem, principalmente nos dias de hoje, acho que é uma mensagem fundamental para a gente iniciar. Esse mês a gente vai ouvir falar muito do feminino, né? É um mês que todo mundo se projeta para o Outubro Rosa e as atenções são todas voltadas a nós mulheres. Então aproveita, né? Aproveita essa palavra, aproveita esse exercício. Se precisar de alguma coisa, as redes sociais da Silvana vão estar aqui também disponíveis. Entre em contato. A Silvana faz atendimento online também, né, Silvana? Como é que está a sua agenda? Você faz sim online, né? Eu estou querendo diminuir um pouquinho. Não, mas até porque a agenda assim, aumentou, de repente eu quero diminuir, porque senão eu fico fora. Eu tenho um grupo de Uberaba, Uberlândia, Poços, é um grupo que eu amo e que é uma troca deliciosa. Empresas, né? Com as empresas, na verdade, são empresas, né? Então, aí é um outro olhar. O mundo corporativo, é um mundo corporativo, e aí a gente vai... Por isso que o Nossa Segunda é um projeto completamente diferente e que vem para a alma mesmo. Mas eu percebo, só para fechar, que mesmo nas empresas, as pessoas que dão menos resultados são as pessoas que não lidam bem com as emoções. E as mulheres, que eu trabalho nas empresas com muitas mulheres... Quando elas não estão bem, elas não estão no silêncio também. Então, uma coisa puxa a outra. Sim. Né? E obrigada, Débora. Imagina. Obrigada, Aline, que está aqui de apoio. Sempre, que faz a Aline tudo fica aqui nos bastidores. Né? Então, e obrigada a você que está assistindo. E eu estou disponível para poder contribuir da forma que for, com meu amor, com ferramentas que eu possa vir a atender. Né? O intuito aqui dos nossos encontros sempre são esses, né? É levar essa inspiração, porque eu acho que não deixa de ser uma inspiração, né? Ouvindo né, todo esse... A gente cria uma força, né? Não tem como dizer que não. Então, você fala, eu sou capaz sim, eu também consigo, né? E é um exercício, é o que a gente aprendeu aqui, e a gente precisa ter esse olhar, e olhar, internizar e falar, não, eu consigo, eu também posso. E eu acho que o motivo do canal, eu acho que é esse, né, trazer esse propósito e essa ajuda de alguma forma. Né, os encontros eram presenciais, né, o projeto que eu já trabalhava aqui também com empreendedorismo feminino e que depois a gente teve muita adesão também do masculino. Então, um projeto que me dá muito orgulho e que eu vejo aí frutos até hoje. Mas hoje é o que a gente está falando, as coisas mudaram, né? E que bom, né? E esse mundo online, né? A pandemia trouxe essa... E eu fiz muitas amigas e eu acho que hoje, através do canal, eu consigo que elas também participem disso, né? E que bom que a gente tem o online também para estar... Então, hoje, através do canal, a gente não está falando só com quem está aqui pertinho da gente, aqui na cidade, mas também com você que está aí não tão próximo. E, mais uma vez, te agradecer. Não esquece de dar um like, comentar... E compartilha esse bate-papo. Silvana, mais uma vez, muito obrigada. Trouxe uma lembrancinha para você, Silvana, em agradecimento a esse momento, para que você lembre aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada por tudo que dá. É vidro, um pouquinho pesado. E imagina, é um mimo em agradecimento. Né? E enquanto isso, eu peço para que você deixe o seu like, compartilha. E nossas redes vão estar aqui disponíveis. Foi um prazer tê-lo conosco. Adorei. Imagina, é para você, toda vez que você olhar, se lembrar desse momento. E muito obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada a você que esteve conosco. E fica com Deus, se cuida. Obrigada. Obrigada, Débora.